Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Boa noite a todos. Nós vamos conversar no Papo Espírita de hoje um tema importante em contribuição à campanha de Setembro Amarelo. Nós vamos falar sobre o desgosto pela vida e o suicídio. Então, para falar sobre esse tema, além da Miriam dos Anjos e da Thelma Alves, nós convidamos Maurício Locix, que fez recentemente uma palestra muito bonita aqui na Comunhão sobre esse tema. E Maurício vai desenvolver esse bate-papo aqui com a gente. Tudo bem, Maurício? Bem-vindo. Graças a Deus, é uma alegria estar aqui de novo. Muito bem-vindo, né? Você é uma pessoa muito querida aqui da gente. Obrigada, recíproco. E tem sempre umas missões, assim, para você, né? Mas esse é um tema que a gente vai explorar, eu tenho certeza que você vai trazer muitas elucidações de uma forma muito carinhosa e elucidações da doutrina, né? Para um tema complexo. E antes da gente começar, eu quero trazer alguns dados recentes da campanha Setembro Amarelo. O suicídio é um importante problema de saúde pública com impactos na sociedade como um todo. Segundo os dados da OMS, todos os anos, mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que de HIV, malária ou câncer de mama ou guerras e homicídios. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa de morte depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Então, trata-se de um fenômeno complexo que pode afetar vidas de indivíduos de diferentes origens, sexo, culturas, classes sociais e idades. Dados da Vigilância, Secretaria da Vigilância em Saúde, divulgado pelo Ministério da Saúde em setembro de 2022, retratam que entre 2016 e 2021 houve um aumento de 49% nas taxas de mortalidade de adolescentes de 15 a 19 anos, chegando a 6,6 por 100 mil habitantes, e 45% entre adolescentes de 10 a 14 anos, chegando a 1,33 por 100 mil habitantes, né? No suicídio. Então, Maurício, a doutrina espírita ela é repleta de informação sobre as consequências do suicídio no mundo espiritual. Vamos começar tirando essa dúvida de quem nos assiste. Por que o suicídio nunca é uma saída para o espírito? É um assunto que eu faço até um parênteses antes da gente começar. Sempre quando me vem essa oportunidade de falar sobre um momento tão delicado na existência da pessoa, tão difícil, eu gosto de inverter o foco. E eu vou falar sobre amor à vida. A primeira vez que eu fui dar uma palestra aqui na Comunhão, tinha um PowerPoint gigantesco no Salão da Comunhão, né? E era esse tema, sobre suicídio. Eu falei, meu Deus, vou deixar 15 minutos essa palavra estigmatizada no telão. Então, o título era Amor à Vida. Subtítulo bem pequenininho, Considerações da Doutrina Espírita sobre o Suicídio. Então, esse é o foco. Quando a gente vai na doutrina, no Livro dos Espíritos, a questão 944, ela nos ensina que tem essa pergunta, tem o homem o direito de dispor sobre a própria vida? E os espíritos, com muita sabedoria, de maneira sintética, sábia e elegante, respondem, não, só a Deus assiste esse direito. Todas as religiões do planeta, bem interpretadas, porque há religiões que são distorcidas, e eles invocam o suicídio por heroísmo, mas todas as religiões do planeta convergem para isso, o amor à vida. Então, o suicídio voluntário é uma transgressão à lei. Quando a gente fala desse assunto, só a Deus tem esse controle, isso vale para tudo, para homicídio, para eutanásia, que é um tema muito polêmico ainda, né? A pena de morte, tudo isso está no Livro dos Espíritos. E quando a gente pensa sobre o que é uma encarnação, tem a fila tão grande de encarnação, a gente sabe que tem 5 para 1, 5 desencarnados por encarnado, né? Os casais cada vez tendo menos filhos, então é uma oportunidade de ouro a vida, e é isso que a gente tenta explorar, né? É a minha intenção na noite de hoje, no dia de hoje, né? Na madrugada de hoje, não sei que hora você está assistindo aí no YouTube, mas a intenção é explorar essas dimensões, né? Essas pílulas iluminadas, essas estrelas iluminadas que o Espiritismo nos ensina para a gente ter amor à vida e não à fuga. É interessante quando você fala amor à vida, né?
aí me vem sempre à mente a vida como um todo, né? No sentido assim, não é dessa vida, porque se a gente achar que a vida única é essa que a gente está vivendo no momento, a gente passa por uma visão muito reducionista. Então, as frustrações são justificadas por ideações desse nível, né, Maurício? E a fé, né, também, né? A fé na sua capacidade de vencer as dificuldades, a fé em que há um ser superior, uma energia, como queiram dizer, né, que comanda tudo, né? Mas às vezes a gente passa na vida sem refletir muito sobre essas questões, né? Sobre a minha vida, né? O que eu estou fazendo da minha vida? E vem sempre as frustrações, tipo assim, ei, acorda, né? A gente sabe que a gente tem um cronograma de vida, mas a gente nunca pensa na morte. Né? Eu estou me preparando também para isso? Eu me preparo para o vestibular, eu me preparo para tanta coisa, mas para isso que é uma coisa certa, eu me preparo. Às vezes não quero nem conversar sobre o assunto, né? E aí quando vem a frustração para fazer com que a gente acorde, repense e veja como a vida é breve, as nossas relações são breves, e aí às vezes a gente leva uma compensação por compulsões, né? A gente leva isso para drogadição, por às vezes, né? Por um isolamento, e um isolamento não só externo, mas um isolamento de que eu não quero ver ninguém, né? Na doutrina espírita, a gente costuma entender essas situações como suicídios indiretos. Você poderia falar um pouquinho mais sobre eles? Tem um episódio, para quem assistiu o filme Nosso Lar, ou leu o livro Nosso Lar, eu não me recordo se essa passagem está no filme, mas é no livro Nosso Lar, o André Luiz, internado, ainda se recuperando, conversando com Clarencio, com o ministro Clarencio, e aí Clarencio... Se recuperando no mundo se espiritual. Se recuperando já no plano espiritual, né? Exatamente, bem lembrado, a gente está tão acostumado que fala como se fosse aqui. E aí o Clarice fala, porque realmente é uma situação lamentável, né, das pessoas que vieram assim como você, pelas vias do suicídio. Aí o André Luiz, perdão, mas eu acho que há um equívoco. Eu não vim como suicídio, embora ele ouvisse acusações do plano espiritual. Aí explica, Clarice explica que não foi um suicídio direto, foi um suicídio indireto porque ele teve muitos desregramentos na juventude, ele contraiu sífilis e não cuidou direito, e era médico, ele teve abusos alimentares, abusos por álcool, e chegou no plano espiritual assim. A Elísias, o enfermeiro dele, mais tarde no livro, fala que dá uma estatística, cerca de 85% de pessoas que estavam nessa enfermaria tinham partido assim. Então, o conceito de suicídio indireto, que segundo o Livro dos Espíritos é dito como suicídio moral, o Livro dos Espíritos fala sobre essa questão. Ele requer que a gente, como você falou agora há pouco, Miriam, a gente tem nossa vida, a gente não pensa no corpo, não pensa na longevidade e comete muitos desatinos. E a gente fazendo umas reflexões sobre o nosso corpo, olha que interessante, gente. Eu fico arrepiado quando eu penso nisso. O universo, ele tem 10 elevado a 22 estrelas. O universo, estrelas em todo o universo. São 10 sextilhões. Eu nunca vi esse número na minha vida. Não sei nem quantos zeros né? são. 22 zeros. Né? Sabe quantos átomos tem no nosso corpo? 7 elevado a 27. São 7 octilhões. Ou seja, o nosso corpo tem 1 milhão de átomos a mais que o número de estrelas do universo. Então, cada um de nós é um universo. E a gente aprende pela doutrina que nossa mente, nosso espírito é o senhor das partículas. Nós somos co-criadores, nós somos quase que deuses das nossas partículas. Isso dá uma responsabilidade com o nosso corpo. E aí a gente começa, por exemplo, diz o Livro dos Espíritos, se a pessoa é vítima de ela se deixa entregar para uma paixão que ela sabe que vai fazer mal para o corpo dela, o que seria isso? E aí que eles falam que é suicídio moral. Então, por exemplo, o cigarro. Por muitos anos havia dúvida se o cigarro fazia mal para a saúde ou não. Depois consolidou-se, faz mal para a saúde. Mesmo a pessoa sabendo que pode abreviar a vida, ela é vítima da compulsão. Por isso que a gente diz, não julgueis para não ser julgados. Eu não vou julgar, mas eu tenho a consciência, eu estou abreviando minha vida. E aí a pessoa, quando desencarna assim, dependendo das circunstâncias, de todo tipo de paixão, vamos dizer, de drogadição,
a pessoa vai ter um efeito da lei divina quando desencarnar, conforme a cruz que carrega. Então a gente não pode condenar, mas a gente alerta. É como assim, eu estou consciente. A regra vale para mim, mas não para acusar o próximo. Então, Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Né? E aí eu queria até colocar em relação a pessoas que estão doentes, né? E querem abreviar a vida, né? E também nessa história, a questão do caso do Romeu e Julieta, que tem, né? Casos de amor em que as pessoas... Não só casos de casais, né? Romeu e Julieta ficou eternizado, né? Mas existem muitas pessoas... Eu conheci uma pessoa cujo neto se suicidou e o neto vivia sob a guarda dela. E ela não aguentou, e ela também se suicidou. Eu imagino que esperando encontrá-lo, né? Imaginando isso. Então, tem muita dessa situação. A pessoa acha que ela vai encontrar a outra. Na própria eutanásia, existe, já recentemente teve um caso desses, não lembro se foi na Holanda, um casal de idosos que cometeu a eutanásia, talvez imaginando, né, vamos lá saber, mas que iam se encontrar, iam viver juntos no mundo espiritual. Como é que isso é encarado, Maurício? O livro dos espíritos, assim, né, é uma fonte de luz. Tudo está ali de maneira sintética. A gente pega o livro dos espíritos, tenta aprender por lá e vai para as outras obras. Então, o livro dos espíritos tem aquela máxima que a gente viu agora há pouco, né? Só Deus é que tem a sabedoria para dizer quando é a desencarnação. Então, eutanásia, o caso, né, os homicídios, as penas de morte, tem outras variações, suicídio assistido e assim vai. Alguns países, algumas culturas aceitam isso, outras não, mas a regra temos que esperar um momento definido por Deus. Por quê? Vamos dizer no caso da eutanásia. O sofrimento, a eutanásia é decorrente de uma doença. O sofrimento, o período de sofrimento que a pessoa está passando, ele é valiosíssimo para depuração do espírito. Coisas lindas podem acontecer na evolução daquele espírito, na evolução daquela família, em função da dor. É difícil admitir, a gente quer estar num mundo moderno que só quer, é o analgésico, a gente não quer ter dor, né? Até que nos Estados Unidos tem aquela epidemia do pessoal se viciar em opioides. Sim. Mas esses momentos são importantes. Então, lembro do episódio em que a pessoa internada no hospital, um senhor internado no hospital já em estado terminal, e um conhecido meu foi visitá-lo, sentiu uma compulsão. Lógico que ele estava intuído pelos bons espíritos para dar um passe. Quando ele deu o passe, ele recobrou a consciência, esse senhor, e declarou amor para a filha, coisa que ele nunca tinha feito. E naquela noite ele desencarnou. Então a espiritualidade aproveitou o último instante ainda de vida. Cada momento é precioso para ele poder desencarnar em paz. Então você não sabe o que pode acontecer. De repente, você pode ter um falso diagnóstico e a pessoa se precipitou e vê a eutanásia, então pode surgir a cura. Mas você nunca sabe o que Deus reserva para o minuto seguinte. Então, o resumo, né, tentando resumir um assunto vastíssimo, é que qualquer tipo de antecipação, o livro Céu e Inferno fala de caso da mãe, né, em 1860 e pouco, já no livro Céu fala isso, a mãe procurou a morte por saudades do filho. Parece com esse exemplo. E os espíritos falam, e não encontrou, ao contrário, retardou o encontro com o filho porque partiu em situação desequilibrada. Tem o caso das pessoas que tiraram a própria vida, um homem tirou a própria vida, chama-se o pai o conscrito, ele tirou a própria vida, olha a intenção dele, porque ele sabia que se o filho fosse arrimo de família, ele não iria para a guerra, isso está no livro O Céu e o Inferno, e ele tira a própria vida para que o filho não vá para a guerra, porque ele não quer que o filho morra na guerra. E aí ele relata, olha, aquilo foi o maior erro que eu cometi. Até porque as leis poderiam proteger, a lei podia mudar no dia seguinte. E aí são vários exemplos que estão no livro Céu e Inferno, mostrando que, gente, Papai do Céu é que sabe o momento. Papai do Céu. Mas é diferente esse caso dele, por exemplo, daquele rapaz, daquele bombeiro que pulou no negócio de ariranhas, Sargento Hollenbach, zoológico de Brasília, né? Para salvar uma criança. Para salvar uma criança, e ele morreu
com infecção generalizada. Exatamente. Ali é diferente, né, Maurício? Bem diferente. Isso também está no livro dos Espíritos, né? Tudo está lá. O caso dele é atenuado. É né? um ato Porque de heroísmo. Exato. Exatamente. Eu Ele falei, isso nem, não é não é considerado um considerado suicídio. é um ato de heroísmo. Então, tudo sobre quando a gente fala de controle da vida depende da intenção. Olha, são 3 ou 4 questões que estão espalhadas no livro dos Espíritos que são claras. Tudo depende da intenção. Então, a intenção da pessoa é que vai dar o tom, a vibração, a sintonia espiritual do lado de lá, quando desencarna. Outro aspecto, a questão das circunstâncias. A gente tem o Código Penal, ele fala sobre o crime de indução ao suicídio. Está tipificado no Código Penal. Espíritos desencarnados podem induzir ao suicídio. Isso está no livro Dramas da Obsessão, do Bezerra de Menezes, Tormentos da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda, espírito, fala, pelas mãos mediúnicas do Divaldo Franco, que esses casos de obsessões cruéis que induzem a pessoa ao autocídio são considerados no plano espiritual, em muitos casos, quase que um homicídio espiritual. Então, a nossa postura de encarnados é realmente assim, fazer de tudo para evitar, mas não julgar, porque a gente não sabe que circunstância que motivou aquilo. Exato. Nossa, eu vou puxar o gancho no que você falou, Maurício. A gente sabe, que, né, segundo a doutrina, que as nossas reencarnações, elas são solidárias, né? Então, um espírito que uma experiência anterior, reencarnatória, tenha sucumbido, né, à ideação suicida e tenha concretizado, muito possivelmente, na próxima, em algum momento da sua vida, né, ele passará por circunstâncias da vida que poderão induzi-lo novamente a esse ato, né? Então, baseado nisso, quando você comentou da questão da intenção do heroísmo, né, às vezes eu posso achar que eu vou salvar, né, uma pessoa que eu sei que vai acontecer alguma coisa ruim, mas eu vou salvar, mas assim eu também fico livre das minhas angústias. Não é esse heroísmo que você está falando, porque eu achei muito interessante você trazer a questão da intenção, né? Às vezes eu posso ter um comportamento heróico, mas a minha intenção íntima é uma intenção de pura covardia, entre aspas, eu vou chamar assim, para não acharem que eu estou julgando, né? Perante a vida, né? Então, nessa circunstância, você começou a falar sobre a questão como chega o espírito na vida, né, no plano espiritual. Thelma também falou, cada caso é um caso, e se tem intenção, né, e circunstância, cada um vai responder conforme sua maturidade, né, a sua consciência. Como é que fica no plano espiritual esses... não sei se posso perguntar a você assim, em geral, né? Porque cada caso será um caso. Você queria falar alguma coisa também, né, Thelminha? Não? Pode ser isso. Tem uma questão... E todo mundo é ajudado quando desencarna mesmo suicida? Esse aspecto eu até faço questão de ler a questão do Livro dos Espíritos, sim, que ele é bem abordado. É a questão 957. A pergunta é, quais, em geral, em relação ao estado do espírito desencarnado, as consequências do suicídio? A resposta é muito clara, muito diversas são as consequências. Não há penas determinadas em todos os casos. E, em todos os casos, correspondem sempre às causas, que a gente falou das circunstâncias, da culpabilidade. Aí diz mais adiante, a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Em várias passagens do Livro dos Espíritos é dito que pode acontecer que a pessoa tenha um sofrimento, um grau de sofrimento que dure, e seria o grau máximo, que dure o tempo restante daquela reencarnação. Então, isso está escrito, é possível. Mas entre esse extremo e outros casos, como a gente fala, a pessoa que é vítima de uma obsessão cruel, né, isso é muito variado. Quando a pessoa fala, por exemplo, que a pessoa desencarnou numa encarnação pelo suicídio, e aí a lei de causa e efeito, a sabedoria divina, a convida a experienciar, a vivenciar de novo uma tentação de suicídio numa outra encarnação, é para reeducar. A questão 1009 do Livro dos Espíritos tem uma passagem linda, 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 que fala que o castigo nada mais é do que um aguilhão que faz o espírito se dobrar sobre si próprio no tempo necessário ele reconhecer a importância do erro. Então não é castigo, é um processo de reeducação. André Luiz fala de situações reflexas.
A pessoa, numa determinada encarnação, ela volta com aquela tentação. É uma depressão inexplicada. É um momento da vida que vem uma tristeza e a pessoa não sabe o que é. O que fazer? É a prece, é a fé, é buscar ajuda médica, psiquiatra, antidepressivo. Isso está nas obras espíritas. O Consolador de Emmanuel. O Tormento da Obsessão também fala que a medicina terrena é de inspiração divina para aliviar a dor. Então, é um leque de possibilidades, mas a pessoa tem isso. Quem conhece o livro Entre a Terra e o Céu, tem um personagem chamado Júlio, que ele vive o suicídio, ele tenta e repete o ato, e ele vem em algumas encarnações com desencarnações acidentais associadas ao suicídio, com tentações nesse sentido. Então, é um momento de muita reflexão para o espírito. Eu pego um gancho até, gente, assim, me antecipando, para dizer, se você tem algum parente, alguma pessoa que você ama, perto de você, que sofre esse tipo de pressão, ame essa pessoa, tente ajudá-la. E se você passa por isso, tente... Busque ajuda. Busque ajuda, pedir socorro. Sabe? Eu estou me antecipando, né? Mas eu passo a palavra para vocês, né? O entrevistado passa a palavra. Coisa chique. É o papo, né? É um papo, isso aqui é um podcast, mano. É um podcast, isso aí. Não, inclusive, assim, na nossa casa, o carro-chefe aqui é a influência espiritual. Né? Sim, sim. Então, vem muitas pessoas de todas as idades, crianças, adultos, jovens, vêm para cá. Então, vem para cá, não precisa ficar na doutrina, né? Então, a gente coloca isso, faz o tratamento, aí volta para sua igreja, que é importante, busca outras alternativas, mas é buscar a saída, né? Então, inclusive, como eu acabei de ler aqui, né, os dados entre os jovens são assim alarmantes. Então, eu imagino que esse jovem, ele ainda tem muito tempo, né? Porque provavelmente ele veio para uma encarnação mais longa. Ele não veio para acabar rapidinho, senão ele já teria sido levado por outra forma, né? Mas se ele chega e comete um suicídio, tem uma repercussão grande, né? Porque ele ainda tinha uma longa vida, provavelmente, para viver. Como é que é essa ajuda, principalmente desses jovens? Porque muitos pais podem estar assistindo a gente, que conviveram com esse drama, né? Já que os números, 50% a mais, né, de suicídios entre jovens, muito novos, né, Maurício? Eu refleti sobre isso, né, quando eu estava estudando o assunto. Né? Nossos jovens, essa epidemia. E é multifatorial. Não posso citar todos os psicólogos, mas a gente tem Tânia Zaguri e outros psicólogos especializados em adolescentes que relatam as possíveis causas, né? De ciência, difícil assim se dizer a causa é essa. Mas nós vivemos numa sociedade que tem vários fatores, a hiperproteção aos jovens. Os pais, às vezes, tentam tolher a autonomia do jovem, tentam evitar as frustrações. Às vezes, pensam assim, eu vou deixar que ele chegue na vida adulta para dar educação religiosa. As redes sociais, então quando a pessoa vai no Instagram, todo mundo é feliz no Instagram. Todo mundo é feliz. E eu entro nesse universo paralelo, nessa Matrix. Não é fácil ser jovem hoje, né? E aí eu começo a ver todo mundo, até os adultos percebem, mas só eu que sou triste. Porque a gente só posta coisa bonita nas redes sociais. E isso vai causando todo um universo de percepções. Então, dificuldade de lidar com frustrações. Hoje em dia é meio que proibido dar uma bronca no filho, né? Então, dificuldades. Ausência de regras. E a pessoa vai crescendo muito frágil. Uma vez uma psicóloga falou para mim, falou sobre um dos meus filhos, e ela falou, se você não ensinar, eu falei, posso ser rigoroso com ele? Ele é tão docinho, tão bonzinho. E ela falou, se você não ensinar, a vida vai ensinar. E é muito mais doído. É muito né? mais dolorido. Então, o que a gente precisa fazer, às vezes, é difícil, porque há relações kármicas muito delicadas. Às vezes tem pais e mães que, de repente, tiraram a vida do filho numa outra encarnação, traíram afetivamente aquele filho, então eles trazem uma culpa que faz com que o pai e a mãe tenham medo de dar bronca no filho. E isso dificulta a educação. Então, dentre essa questão multifatorial, entre as prováveis causas, eu não estou afirmando, mas os livros, os psicólogos dizem que são
essas questões de dificuldade de lidar com frustrações, hiperproteção, falta de autonomia, e a pessoa cresce sem saber ser resiliente. E aí junta com o mix das redes sociais, tudo isso pode causar, lembrando sempre que pode haver fatores biológicos, fisiológicos, fatores obsessivos. E para finalizar essa minha intervenção, em Lesoto, que é um dos países, acho que da África, é o país que tem o maior índice de suicídios do planeta, causado por sofrimentos, é uma outra causa. Abusos sexuais, sofrimentos maiores, entre as possíveis causas. E uma mãe foi entrevistada, que perdeu um filho pelo suicídio. E ela falou assim, a resposta, não sei qual é a religião dessa pessoa, mas olha como converge para o espiritismo. Ela falou, eu sei de uma coisa, suicídio nunca é a solução. E que você diria para os pais, para os filhos? Ela falou, converse com seus amigos, peça socorro, peça ajuda. Isso que é a maior dificuldade que às vezes as pessoas têm. Tenha a humildade de pedir ajuda. Procurar um psiquiatra para tomar um antidepressivo não é um ato de vergonha, fraqueza. Não, é um ato de coragem moral, porque eu estou pedindo socorro para ajudar a vida. Né? E isso está mudando, né? Porque expoentes estão até usando as redes sociais para divulgar que tem problemas e que buscam ajuda. Isso. Quer dizer, você vê que são celebridades que também sofrem, né? E isso precisa ser mais divulgado. Todo mundo tem problemas. Então, você não pode morrer de vergonha porque você tem, né? Aliás, morrer de vergonha também é uma causa de suicídio. Sim, sim. Tem muita gente, eu me lembro de ver um caso... É uma justificativa, né, para o ato. No Rio de Janeiro, um pai que se suicidou porque perdeu o emprego. E ele era um alto executivo. E aí eles foram olhar aquela família, mas não tinha uma conta atrasada. Mas ele ficou tão impressionado com o que poderia acontecer que ele tirou a vida. E isso acontecia muito também antigamente, né? Você sofria de amor, né? Você tinha vergonha porque você perdia um emprego. Não tenho condições mais de sustentar minha família. Ou fez alguma coisa assim, fez alguma coisa bem grave, né? E a pessoa fica com aquela culpa. E como é que essa pessoa chega também? Era o sentimento de honra, que era hipervalorizado naquela época, né? Hoje em dia a gente pode até tentar substituir por dignidade, mas antigamente falava assim, honra. Então muita gente tirava a própria vida até por vergonha. Samurais. E isso tá no Livro dos Espíritos também, não vou dizer a questão aí, todo mundo vai pesquisar no Livro dos Espíritos onde é que está escrito. Questões 950 e poucos, 940 e poucos, vocês vão achar lá. Mas está escrito isso, que não é solução. Mesmo, até porque eu volto a dizer, você nunca sabe se no momento seguinte vai aparecer um emprego, no momento seguinte. E outra coisa, eu sou muito importante para os meus filhos, para os meus familiares, para as pessoas, eu sou muito, muito, muito importante para a pessoa que Deus está reservando para eu encontrar daqui a 10 minutos. Para a pessoa que eu vou encontrar daqui a uma semana. Será que eu não vou encontrar uma pessoa muito maravilhosa na minha vida em uma semana? Então vale a pena esperar. Então somente isso já justifica esperar. Então essa é todo um curso de profilaxia que a gente gostaria até de comentar sobre isso. A profilaxia do suicídio, né? E o pronto-socorro, né? A profilaxia e o pronto-socorro, né? São caminhos muito bonitos de cura. Queria retomar só mais um assunto. É que é tanta coisa, né? Que a gente, multifatorial. Muito contexto para a gente conversar. Mas você falou algumas vezes sobre a questão da obsessão, né? Levando o obsidiado ao suicídio. Às vezes, se eu não tenho familiaridade com a doutrina, posso achar que aquela pessoa, aquele ente querido, né? Estava obsediado, não tinha como resolver a situação e cedeu, né, àquela sugestão. Eu queria só retomar, Maurício, com você, que eu gosto muito de ouvi-lo falando, a questão da obsessão. O obsessor, ele não chega e vai intuir a gente algum ato que a gente não tenha dentro de nós um gancho, né? Poderia falar um pouquinho mais para que não fique a impressão de que estar sendo obsidiado por um obsessor cruel que queira levar ao suicídio
possa ser também uma causa do suicídio. Isso é muito importante essa colocação, porque todo processo obsessivo, ele tem um liame, uma ligação que é baseada na sintonia mental. Então, matrizes de culpa, meus hábitos, a minha formação religiosa, se eu tenho o hábito de orar ou não. Por isso que quando a gente falou da criança, de dar educação religiosa para a criança, alguns pais falam, não, vou deixar crescer para dar religião. Não, dê as sementinhas e deixe ele decidir se quer seguir ou não depois de adulto, mas põe as sementinhas da religiosidade, porque a prece é a irradiação de luz, é a conexão com Deus mais fantástica, mais eficaz que existe para eu quebrar essas sintonias. Então, o fato de eu sofrer uma obsessão não é uma condenação inevitável. O espírito ele não tem esse poder todo sobre nós, se a gente não permitir. Sintonia, é sintonia. Mas o que acontece, que a gente sugere é o seguinte, quando a pessoa, porque às vezes tem perseguidores que são insidiosos, então procure o tratamento espiritual. Ele vai ficar ali te rondando por anos e anos até, e ele vai achando brechas. É o pronto-socorro, é o pronto-socorro. Eu conheço pessoas, né? Eu mesmo faço tratamento de desobsessão, acho que quase que todo ano. Pacientemente, eu falando, eu vou de novo, eu sou fraquinho, você vende? Eu vendo de pires na mão pro centro espírita. Por quê? Porque eu sei que é importante. Então, tem todos os outros aspectos profiláticos. Porque a influenciação espiritual todos nós temos. Né? Por isso que a gente, isso, né? Por isso que no Pai Nosso, sendo espírita ou não sendo espírita, a gente fala, e não nos deixeis cair em tentação. Exato. Livrando-nos de todo mal, amém. Então, o coroamento do Pai Nosso é isso, né? É a sintonia. Agora, qual é, então, essa profilaxia, né, exatamente. O que a gente pode dizer para quem nos assiste que está ou passando por desgostos, né? A gente vai falar depressão, tem tantas questões emocionais, mas a gente resume num desgosto pela vida, não me interessa mais, e que está pensando, não vale a pena viver, porque tem também o suicídio indireto, então eu largo mão de cuidar de mim, né? E tudo isso tem as consequências. O que a pessoa pode fazer? No seu dia a dia, mesmo que ela não seja espírita, porque cuidar das emoções é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias, né? Perfeito. Esse, para mim, é o coroamento do nosso bate-papo, né? Assim, falamos sobre a doença, entre aspas, agora vamos falar sobre profilaxia e a cura. Então, eu costumo dividir entre profilaxia e pronto-socorro. Né? Pronto-socorro é quando a crise está muito forte, então a pessoa vai procurar o tratamento de desobsessão, vai procurar o psicólogo, o psiquiatra e usar técnicas para tentar procedimentais, comportamentais, para tentar se proteger disso. Mas na profilaxia, que é o que vem antes, né, eu não quero ter um ataque cardíaco, então o médico fala, né, evite gordura saturada, faça caminhada. Então qual é a profilaxia moral? A questão 943 do Livro dos Espíritos fala assim, de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Questão 943. Resposta, né, tem outro efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Olha que interessante, né? A ociosidade e a saciedade é aquela expressão, pode ser traduzida que o povo, né, que a gente, nossos avós, desde criancinha, né, Maurício, vai fazer, cuidado, vá se ocupar, menino. Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Sim. Então, os espíritos falam isso. O que a gente pode colocar? Tentando sintetizar, volto a dizer, é multifatorial. Mas, primeiro, na fé, né? Falta de fé. Confiança na proteção divina, no futuro e na esperança, que a gente já pontilhou aqui no nosso bate-papo, que eu nunca sei quando vai acontecer um momento de felicidade. Sempre vai ter, a vida tem tristezas inesperadas, não tem? Mas então ela tem também alegrias inesperadas. Então esse otimismo que eu tiro dentro de mim, essa fé em Deus, a percepção de que a vida é eterna, combater o materialismo e saber que eu sou um espírito imortal, então que eu destruir meu corpo, não vai resolver, só vai piorar. Então isso, né, a parte da religiosidade, o futuro, a confiança no futuro. Outro, eu vi uma psicóloga falar que ela foi ajudar a filha adolescente que estava numa crise de depressão profunda e ela usou técnicas para ajudar, orientadas pela supervisora dela,
cultivar a gratidão e as boas lembranças. Então, domingo agora, eu lembrei que tinha vídeos de avós desencarnados, dos filhos crianças, juntamos a família e começamos a ver vídeos do passado. Todo mundo ficou alegre. Então, essa mãe falou, eu tive que colar na minha filha. Ela foi para o psiquiatra, psicólogo, mas eu colei na minha filha e comecei a cultivar a gratidão, porque por isso que o adolescente às vezes não lembra de agradecer, cultivar a gratidão, as boas lembranças, perceber e outro, movimentar-se, exercitar-se, sol, luz solar, sair de casa, ir para uma academia, praticar esporte, porque isso gera quebra da sintonia e gera liberação de elementos saudáveis do nosso organismo, né? As oxitocinas e assim vai. Saber, ter essa consciência de que nós somos muito importantes para as pessoas. Então, muitas pessoas chegam no limite e falam, eu vou sobreviver para ajudar meus filhos. Então, num caso, num campo de concentração, um psiquiatra famoso chamado Viktor Frankl relatou uma experiência que ele teve num campo de concentração, que um senhor muito idoso resistia a morrer. Ele não sucumbia porque eu prometi que eu ia ensinar a minha netinha a andar de bicicleta antes de vir para o campo de concentração. E tão somente esse objetivo de vida, diz que eu prometi, já motivava ele, que aí é a tese do Viktor Frankl. Saber quão preciosa é a reencarnação, falamos no início, né? Como é importante a oportunidade da vida, da reencarnação. Olhar em volta e ver quantos sofrem mais do que nós, essa reflexão. Então, uma coisa que é maravilhosa para a pessoa que está muito deprimida, vem comigo, vamos lá num projeto social e vamos lá ajudar no banho do morador em situação de rua, da pessoa em situação de rua, vamos visitar um hospital, você começar a ter contato e ver, nossa, como eu sou feliz comparado com realidades alheias, né? Humildade para pedir ajuda, pedir socorro, como fala a mãe de lá de Lesoto. Ter essa humildade e lembrando que quando tem um processo obsessivo, às vezes o obsessor não quer que eu peça ajuda, então eu tenho que ter a prece, aí vem para finalizar, né? É o 8º item, a prece. E a prece não é só assim, então eu vou rezar. Não, crie o hábito. Hábito é repetição. O hábito né? é repetição. Há estudos científicos que dizem que se você repete um hábito por umas 8 semanas, você já começa a criar sinapses cerebrais, automações no seu perispírito, na sua mente, no seu pensamento, que fazem com que você, sem perceber, comece a rezar. Então, crie o hábito da prece, que talvez o melhor remédio, tá até na minha colinha aqui, gente, em verde, em highlight, a prece. Tá? E o Evangelho segundo o Espiritismo, fechando, né, fala assim, a calma e a resignação, auridas na maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio, no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Então, fecha, né, com uma chave de ouro esse bloco. Né? Então, é a profilaxia. Né? A gente aqui trabalha muito, né, Thelma e Miriam, com pessoas que vêm para cá com ideação suicida, né? E é interessante que elas fazem o tratamento espiritual com o tratamento médico, né? A gente sempre pergunta se estão sendo acompanhadas e a gente vai atender os amiguinhos que estão acompanhando ela. Então, tem muitas histórias por trás que a gente não sabe, né? Às vezes a gente fica conhecendo um pouquinho do ambiente espiritual que ela vive, mas ela mesma não tem condições de saber. Então, por isso que é importante esse entendimento, né? Olha, nós não estamos sozinhos. E da mesma forma que a gente tem amiguinhos que às vezes estão não satisfeitos conosco, existem aqueles que estão ali para nos proteger. Sim. E aí é com esses que eu tenho que me juntar, né? Então, quando eu faço essa prece, peço essa ajuda, eles vêm e sempre estão conosco, né? Nós é que não ouvimos. Porque você está falando, eu estou me lembrando das reuniões mediúnicas, né? 100% daqueles que cometeram suicídio, que chegam nos nossos grupos, 100% fala da decepção de não ter morrido.
Isso. 100% deles falam desse desapontamento. Mas eu não morri. E à medida que eles vão lembrando do ato, eles vão revivendo o ato. Entra em sofrimento. Ao mesmo tempo, na conversa, né, que se tem nos grupos mediúnicos, qual é a lembrança que você tem que te faz feliz? Né? Qual é a pessoa, o ente querido que você ama tanto? É sair daquele foco, né? E aí ele vai vivendo o que você trouxe também, né, Maurício? Essa lembrança vai saindo daquele foco e aí ele vai deslumbrando outros caminhos que minimizam esse sofrimento anterior, né? Era só isso que eu queria E também. é importante também deixar claro que a doutrina espírita, ela compreende que não existe uma punição para o ato do suicídio. Ele mesmo acaba entendendo que ele não deu o devido valor àquela vida e que ele sucumbiu numa decepção, num desgosto, numa situação que poderia vir a ser solucionada. Então, ele vai nessa cristalização, né? Isso é um sofrimento também, não deixa de ser, porque a gente sofre aqui também, da mesma forma. Quando a gente comete um erro, né, a gente também sofre, se pune, né, até a gente entender, não, mas eu posso fazer diferente. E ele terá outras oportunidades. Importante deixar claro que sempre tem uma ajuda espiritual, que ninguém está sozinho, ninguém... às vezes a pessoa não tem condições de ver a ajuda, mas ela verá. Sim. Ela verá assim que ela tiver condição, não é isso, Maurício? As pessoas que partem ou que sofrem a tentação do autocídio precisam ter essa percepção de que não estão sozinhas, que o anjo da guarda, o espírito protetor, o guia espiritual, o nome que seja, mas há uma legião, um grupo de espíritos amorosos que estão tentando segurar a atuação dos eventuais obsessores. Então, se eu conseguir pela prece me conectar, tem inúmeros exemplos na doutrina espírita dos esforços que eles fazem para evitar. O livro Vida e Sexo, Sexo e Destino, aliás, André Luiz, tem um episódio que o farmacêutico Salomão, ele intuído pelo mentor espiritual da personagem, a Marita, eu acho, que está buscando suicídio por um trauma sexual muito grave que ela sofreu, uma agressão sexual muito grave que ela sofreu, e ele percebe, e o mentor fala assim, dê um remedinho, um calmante leve, e ele saca aquilo intuitivamente, e o mentor espiritual evita que aconteça. Então a gente tem que ter não estamos sozinhos. Exato. E quando a gente está, mas tem as pressões espirituais, as vias da razão, quando a gente entende isso, e sabe conscientemente que o suicídio nunca é a solução, que ele só vai amplificar os sofrimentos, a razão diz isso. E a razão, ela faz um esforço muito grande para alcançar o coração, porque eles brigam, razão e coração brigam. Então o coração quer, por vários fatores, mas a razão é forte. A razão fala, reze meu filho, reze. Aí você vai rezando e você vai quebrando isso. Então, é uma luta, viu, gente? Mas, né? E quem tá aqui, saiba disso. Quem perdeu alguém por essa via, né? Que Deus protege a todos. Todos, não, porque a gente aprendeu aqui, né? Nosso bate-papo. Não tem penas definidas, não há sofrimentos eternos. Então, vamos pensar nas boas lembranças. O sorriso da pessoa e assim por diante, né? É uma coisa muito, muito, muito linda. Maurício, infelizmente, o tempo acabou. O tempo é curto. Eu estava pensando aqui no Victor Frankl, aqui as dicas dele. Mas você quer encerrar? Vamos encerrar com as dicas do Victor Frankl. E antes de você falar, eu vou agradecer quem nos assistiu, porque aí a gente já finaliza com as suas dicas. Gostaram? Compartilhem, deem like, muito importante para a gente. Vamos ao ar todas as quintas, 18h45, tem um novo Papo Espírita. Agora, com vocês para finalizar a mensagem do Victor Frankl. Eu vou tentar ser breve, porque eu sou o homem do pós-crédito. Eu termino um bate-papo e começo de novo, né? Mas o Victor Frankl, ele é muito citado pelo Divaldo Pereira Franco nas palestras. Ele foi simplesmente o pai da terceira grande corrente de psicologia da Escola de Viena. Então, Freud, Adler e Victor Frankl. Né? E Victor Frankl, com 15 anos de idade, já trocava ideias com Freud. Era uma sumidade, né? E ele criou a logoterapia. E ele, no auge da carreira dele,
ele foi levado para campos de concentração e passou por 4 campos de concentração, perdeu toda a família, menos uma filha que conseguiu fugir para a Austrália, salvo engano, e ele colheu muitas experiências nos anos que ele passou no campo de concentração, e quando saiu, em 8 dias, ele escreveu um livro sobre o sentido da vida, tentando sintetizar como uma profilaxia, né, para esses dramas. O que ele fala? Alguns. Preocupar-se demais com coisas fora do nosso controle gera ansiedade e desespero. Né? Então, isso eu não posso controlar, que é aquela prece do né? Me ajuda a superar o que eu posso superar, me ajuda a aceitar aquilo que eu não posso mudar e me dá discernimento para diferenciar uma hipótese da outra. Então, quando eu falo, se eu não posso mudar uma situação, eu tento mudar a mim mesmo. Então, o que eu falo, o Marcelo Rubens Paiva, um jovem na década de 1980, salvo engano, promissor, foi pular num rio, quebrou uma cervical e ficou tetraplégico. Podia ter se afundado na vida, mas não, tornou-se um autor, roteiro de teatro, escreveu um best-seller chamado Feliz Ano Velho, que levantou o ânimo de muitos adolescentes na década de 80, recomenda a releitura e assim por diante. Encontre aí a chave do Viktor Frankl, um sentido em tudo na vida, sentido de viver, no amor, no trabalho e até no sofrimento. Então, se eu tenho um sofrimento, eu vou transmutar esse sofrimento numa oportunidade evolutiva. O desejo, então, de buscar sempre um projeto na vida. Alcancei uma meta, crie outra meta. Nem que seja manter sua casa arrumada, nem que seja a meta, eu vou arrumar minha cama hoje com mais carinho, eu vou cuidar de uma flor, metas pequenas e metas grandes depois. Então tenha metas na vida. As microalegrias, então ele fala, né, para finalizar, como é importante, diz que no campo de concentração as pessoas sofridas, magérrimas, vendo os parentes amorosos morrerem, sendo cremados, e de repente ele ouviu um companheiro do campo de concentração dizer, venham, 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 o que houve? Olha que pôr do sol lindo em Auschwitz. E isso sustenta você, no momento de tristeza, você vê, nossa, como é bom enxergar, como é bom ver cores. Vai num streaming desse, põe uma musiquinha legal, vai ver sua novela, mas não novela ruim, mas novela boa. Crie, descubra o que você gosta, o que te dá para... Então, são vários caminhos. E eu sou o homem do pós-crédito, vou tentar dar né? Há um personagem citado por Hilário, o espírito Hilário Silva, que é assim, por 5 dias a história. E havia um homem, em 1914, um grande empresário de fábrica de tecidos, que estava afundado em dívidas, e um dia saiu uma notícia no jornal difamando a sua personalidade, a sua pessoa, e ele ficou muito desesperado e tirou a própria vida. Passou anos e anos no plano espiritual, em sofrimento, padeceu, e até que ele resgatado, recuperado, e um dia um mentor espiritual falou assim, Teodoro, vamos fazer um passeio? Vamos na Terra? Posso voltar à Terra? Pode. E aí voltaram à sua cidade de origem. E ele chegou numa fábrica grandiosa, ricamente enfeitada, e viu um quadro lindo com a imagem dele, escrito O Fundador. Ele falou, não faz sentido, a minha fábrica estava falida. Ele falou, não é bem assim. Mas o que aconteceu? Eu sofri tanto, né? Não tinha opção. Eu falei, apenas você não soube esperar. Por 5 dias, em 5 dias eclodiu a Primeira Guerra Mundial e o preço das casimiras disparou no mercado internacional. A sua fábrica devia 800 contos de réis. Em 5 dias, a sua fábrica faturou 4.000 contos de réis. Então, vejam, gente, esse mote. Você vê, o meu futuro é lindo. O meu futuro é lindo. Então, se eu estou chorando lágrimas de tristeza, mas eu perceber que eu tenho alegrias muito grandes no meu futuro, eu vou começar a chorar lágrimas de alegria. Então, vamos nos agradecer desde já e nos sentirmos felizes desde já, sabendo que o nosso futuro é venturoso. Maurício, obrigada. Thelma e Miriam, obrigada a vocês e até a próxima.